Olá, internautas da Voz da América, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local e a hora em que estiver a acompanhar a Voz da América. A partir de agora estamos a transmitir Washington fora de horas no Estúdio 2, aqui na capital americana. Como sempre, nesta segunda-feira, dia 18 de março, vamos viajar pelo mundo das notícias nos próximos 30 minutos. Em direto do Estúdio 2, pode acompanhar-nos através da nossa página, voaportugues.com, mas também no Facebook e no YouTube. Estamos em VOA Português ao vivo neste momento. Aqui Álvaro Lugero Andrade na apresentação, a realização e a produção estão a cargo do Jaime Faria. Alguns dos títulos que iremos desenvolver nos próximos minutos. Em Angola, deputado da UNITA pede para deixar o grupo parlamentar e ficar como independente no Parlamento. Reunião do Comitê Central da Frelimo, partido no poder em Moçambique, sem debate sobre o candidato à presidência. Em Cabo Verde, começam exercícios militares com os Estados Unidos. Vladimir Putin ganha com 88% dos votos sem oposição, mas com protestos, e também Níger corta a cooperação militar com os Estados Unidos. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias. São 9 horas e 31 minutos na capital americana. Quero relembrar que podem enviar os seus comentários ou então notícias da sua cidade, do seu país, para a nossa página no Facebook. VOA Português. Terei todo o gosto em ler as suas mensagens. Em Angola, o deputado Francisco Viana decidiu abandonar o grupo parlamentar da UNITA e assumir assim um estatuto de independente por discordar da proposta da Lei das Autarquias apresentada por aquele partido da oposição. A proposta de Lei das Autarquias apresentada pelo grupo parlamentar da UNITA choca profundamente com a minha firme convicção de federalista e sobre o modelo de Estado que preconizo há mais de 35 anos. Lê-se na carta enviada por Viana à Presidente da Assembleia Nacional, na qual pede que, caso a lei me permita, estou a citar, em me manter como deputado de pleno direito e de participar nos trabalhos da Assembleia Nacional, nomeadamente nas questões do fundo relacionadas com a Nova Angola e as reformas constitucionais e políticas que, inevitavelmente, teremos, mais tarde ou mais cedo, quero continuar em prol da felicidade do povo. Fim de citação. Viana argumenta ainda que esta dificuldade tem a ver com uma insuficiente coordenação entre as lideranças da Frente Patriótica Unida, que acredita deverão ser superadas brevemente, mas que o obrigam, estou a citar outra vez, a demarcar-me de algumas iniciativas e decisões de fundo, mas com as quais diz não poder associar-se. Francisco Viana foi apresentado como concorrente nas listas de candidatos da UNITA em 2022, no quadro da coligação Frente Patriótica Unida, que reuniu além da UNITA, outras forças políticas e personalidades angolanas. Este é um assunto que iremos envolver nas nossas próximas edições. Enquanto isso, terminou ontem a visita de Estado do presidente angolano a Pequim, e no rescaldo dessa visita, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, que integrou a delegação, disse que o seu governo conseguiu obter garantias de que a China vai investir no país e manter as linhas de crédito para pequenas e médias empresas. Em declarações em Shandong, no final da visita ontem, José Massano afirmou que o calendário para o pagamento da dívida de 17 mil milhões de dólares à China não foi alterado, mas as prestações em que parte delas serviam para constituir uma reserva de garantia, essa reserva passa a ser mais baixa, permitindo libertar, em média, por mês, algo em torno de 150, 200 milhões de dólares. Com esta flexibilidade, continuou o ministro Massano, há um interesse maior em apoiar o setor privado, particularmente as pequenas e médias empresas, e ele disse que se registraram resultados muito positivos com um número considerado de empresas chinesas interessadas em investir em Angola nos setores da saúde, agricultura, indústria militar e indústria têxtil. A Voz da América tem estado a acompanhar através dos relatos a bola, a Liga Africana de Basquetebol, e terminou no sábado em Pretória a Conferência Kalahari da Liga Africana de Basquetebol,
com os Tigres da África do Sul e o Petro de Luanda de Angola a defrontarem-se pela segunda vez nesta época. Os Tigres, ou se quisermos em inglês a equipe, o nome original, os Tigers, derrotaram o Petro por 84-78. Contudo, o Petro passa à fase final da prova continental. O presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, minimizou as duas derrotas que a sua equipa sofreu nos jogos de qualificação para a fase final da Liga África de Basquetebol, jogos esses que decorreram na África do Sul. O Petro de Luanda, recorde-se, perdeu o primeiro jogo com o FUS de Rabat, depois venceu o Cape Town Tigers e depois, num novo confronto, venceu a equipa de Marrocos, mas perdeu o seu último jogo no sábado contra o Cape Town Tigers. Isto foi uma surpresa para todos, já que a equipa sul-africana era considerada a mais fraca de toda a conferência e, aliás, voltaria de novo a perder no seu último jogo com o FUS de Rabat. Mas o Petro terminou em segundo lugar, garantindo a qualificação para a fase final que vai decorrer no Ruanda. E Tomás Faria disse que o mais importante foi esse apuramento. Se isso não acontecesse, disse ele, isso sim seria o descalabro. Ele acrescentou que o Petro de Luanda tem um problema, que é a fraca competitividade interna. Na classificação da Conferência Kalahari, o FUS de Rabat terminou em primeiro lugar com 3 vitórias, 1 derrota, seguido do Petro com 2 vitórias, 2 derrotas e em último o Cape Town Tigers com 1 vitória e 3 derrotas. Vão agora realizar-se os jogos de apuramento em 2 outras conferências, a Conferência Nilo e a Conferência Saara. Passam os 2 primeiros de cada uma e os 2 melhores terceiros classificados. A fase final é no Ruanda de 24 de maio a 1 de junho. E pode continuar a acompanhar também a BAL, que nós iremos também regressar quando a próxima fase já começar em maio, regressar com a bola já dentro dos cestos no continente africano. Vamos agora até Moçambique. Como a Voz da América tem noticiado, a Frelimo, partido no poder, convocou para os dias 5 e 6 de abril a reunião do Comitê Central, mas a eleição do candidato presidencial para as eleições gerais de 9 de outubro não faz parte da agenda. Esta nota tem sido referida por vários analistas políticos. Entretanto, agora é o secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, Fernando Faustino, a confirmar a suspeita. Que eu saiba, no dia 5 e 6 o Comitê Central vai se reunir e já tem a sua agenda para essa reunião e, por aquilo que eu sei, não consta a questão da sucessão ou candidatos presidenciais, disse Faustino numa conferência de imprensa hoje em Nampula. O secretário-geral daquela associação, que é um braço social do Partido Frelimo e com forte peso na organização política que lidera Moçambique, não considerou que haja demora na indicação do candidato, mas sublinhou que a Frelimo tem de se organizar melhor, porque não é coisa fácil. Temos de encontrar um candidato melhor que vá ao encontro dos anseios do povo moçambicano, concluiu Fernando Faustino. Saindo da política para a economia, o custo de vida em Moçambique continua a aumentar. De janeiro a fevereiro, entre os produtos que tiveram aumento de preços, o destaque vai para o feijão-manteiga, 7,8%, o tomate, 5,5%, o peixe seco, 3,8%, o ensino superior particular, 3,4%, a couve, 5% e o açúcar castanho, 5%. A cidade de Quelimane registrou a maior subida do nível de preços, com cerca de 7,51% em fevereiro do ano passado, se comparado com fevereiro deste ano, se comparado com o período similar de 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Na lista dos locais com maior subida de preços depois de Quelimane estão Xai-Xai e as cidades de Maputo, bem como na Beira, Chimoio, Nampula e Teta. São 9h39 aqui na capital americana. Não se esqueça, podem enviar os seus comentários aqui para a nossa página. Eu terei todo o gosto em ler os comentários sobre assuntos que estamos aqui a trazer e também notícias da sua cidade, do seu país. Vamos até Cabo Verde, onde militares do arquipélago e da Guarda Nacional do Estado americano de New Hampshire iniciam hoje, na Ilha de São Vicente, o exercício Granite Falco, que terá o seu ponto alto no dia 28. A assessoria do Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde
informou que o exercício vai decorrer até o dia 8 de abril, em 2 fases, e nele participam 22 militares da Guarda Nacional do Estado americano de New Hampshire e 40 militares das Forças Armadas de Cabo Verde, divididos em 2 grupos de 20. E entre esses militares estão aviadores, médicos e mecânicos. O exercício que se inicia hoje busca a troca de experiências e o reforço dos conhecimentos dos militares cabo-verdianos a nível de operações de busca e salvamento através do treino avançado numa variedade de cenários práticos com recurso à utilização de helicópteros. Na Guiné-Bissau, a política continua a dominar a situação no país. Depois da destituição do Parlamento a 4 de dezembro, agora as direções do Partido da Renovação Social, do Movimento da Alternância Democrática, MADEM G15, e da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, reuniram-se no passado fim de semana em Bissau para analisar a situação política vigente no país e desenhar novas estratégias para os próximos combates eleitorais. Os dirigentes daquelas formações políticas pretendem, dentro em breve, criar uma plataforma de concertação política visando condições objetivas que permitam tirar o país da situação crítica em que se encontra atualmente, disse uma fonte da reunião. O encontro surge na sequência de vários outros que já haviam sido realizados entre aqueles partidos que admitem integrar outras forças políticas interessadas. Uma nota apenas, o PRS e o MADEM G15 foram as forças colocadas no segundo e no terceiro lugar nas eleições de junho do ano passado. 9 horas e 41 minutos, aqui 42 minutos agora mesmo na capital americana. Lembro-lhe que temos o nosso programa de rádio a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique, onde escutas, onda média, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe e ainda na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. Pode acompanhar a Voz da América 24 sobre 24 horas. Faremos agora da celulite necrotizante, que tem sido, nos últimos meses, a maior causa de internamento no único hospital de São Tomé e Príncipe. Os médicos relatam que a única enfermaria improvisada no Hospital Aires de Menezes para o atendimento dos casos de celulite necrotizante tem recebido uma média de 5 doentes por semana desde o início do ano passado. A reportagem é do Oscar Medeiros. A doença, que se manifesta através de inchaço e cor avermelhada nas pernas, evoluindo rapidamente para feridas profundas, tem sido, nos últimos tempos, uma das maiores causas de internamento no único hospital de São Tomé. Adultos com mais de 50 anos e com imunidade reduzida são os mais vulneráveis à celulite necrotizante. No ano passado, o país registrou mais de 500 casos, cerca de 200 internamentos e 2 mortes associadas à infecção conhecida como doença dos pés. Jairson Vasconcelos é médico assistente no Hospital Aires de Menezes. Semanalmente, mais ou menos entre 4 e 6 pacientes são atendidos no nosso banco de urgência e pelo menos 3 a 4 são internados semanalmente no nosso serviço de celulite. O período de internamento dos pacientes varia entre 3 e 8 semanas, o que, de acordo com a diretora clínica Liudmila Castel David, acarreta custos enormes para o Sistema Nacional de Saúde. Primeiramente é o diagnóstico, não é? E o diagnóstico para fazer é um pouco dispendioso, posso assim assumir. E por outro lado, outro custo que isso pode acarretar é a hospitalização. Não só o gasto com antibióticos, temos que contar a alimentação, mesmo a nível de os consumíveis. Isso gasta tantos consumíveis, porque por ser uma ferida suja, vai gastar mais materiais, como é óbvio. E por outro lado também, algumas delas vão requerer cirurgias. No ano passado, o Serviço de Cirurgia Geral do único Centro Hospitalar de São Tomé fez 12 amputações de membros inferiores, 2 delas por conta da celulite necrotizante. A infecciologista Eula Maquengo explica que mesmo nos casos em que não é necessária a amputação, a doença provocada por micro-organismos ainda desconhecidos deixa sequelas para toda a vida. Úlcera crônica com capacidade de reinfecção ou de infecção por outros germes, ou também insuficiência venosa. Aquela ferida que fica exposta. Então, por isso a necessidade de continuar a investigação, fazer a investigação
Qual é a causa ideal desta celulite necrotizante? Será que é mesmo as bactérias que nós temos, streptococcus, os estafilococcus? Será que pode ser até uma úlcera de Buruli? Precisa de mais investigação. Pessoas com diabetes, portadoras de HIV ou que padecem de anemia e micose nos pés são as mais vulneráveis. Nossa pele é a proteção do organismo. Havendo algum rompimento, sobretudo algum trauma, que é muito comum, nós temos nas agriculturas, ou devido a algumas profissões, as pessoas até hoje, há esse hábito, por exemplo, de colocar manchinho dentro da bota, que é um dos ambientes para facilitar a porta de entrada, ou também algum arranhão. A higiene dos pés e o tratamento de fungos e micoses são fundamentais para a prevenção, alertou Jairson Vasconcelos, sublinhando a importância de manutenção de bons hábitos alimentares. Se eu cuidar a ter uma alimentação adequada, equilibrada, onde eu possa pôr frutos, vegetais, diminuir o consumo de álcool e substâncias que podem causar danos ao nosso organismo, eu estarei bem imunologicamente. Cidadãos da franja social mais desfavorecida são as maiores vítimas da celulite necrotizante. Oscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de um amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. Continua a acompanhar o Washington fora de horas da Voz da América. Sabe que a Voz da América está presente 24 sobre 24 horas em todas as redes sociais, VOA Português, e na nossa página voaportugues.com, além da nossa emissão de rádio e também do Washington fora de horas, de segunda a sexta, neste mesmo horário. E aproveito para dar um alô aí ao Fabião Mulovo, que nos está a acompanhar desde Maputo, o Letilde Manuel João também na capital americana, desde as cidades Acácias, na Pérola do Índico, está o Paulo Ernesto Mohambi, Francisco Ernesto Namueto está em Cabo Delgado, em Moçambique. Também o Gabriel Sussor Gabriel acompanha-nos desde a Zambésia. Lourenço Silvestre em Nampula, em Moçambique. Armando Carindi ligado a partir de Luanda. O Tomás Salomão Chauque está em Gaza, em Moçambique. O Delmiro Vacaneque também nos acompanha desde Nampula, em Moçambique. O Adulai Baldé Candé diz: espero, mas ele não diz mais nada, parece que deixou de comentários. Estou à espera de comentários sobre os temas que estamos a tratar aqui. Envie aí as suas opiniões aqui para o nosso Washington de Fora de Horas, que terei todo o prazer em ler os seus comentários. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Encontro marcado na rádio, também no Facebook, no YouTube, nossa página, sexta-feira, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 horas de Moçambique. África Agora, temas que marcam a atualidade no continente africano, em debate aqui na Voz da América. Na República Democrática do Congo, confrontos eclodiram entre as forças governamentais, os rebeldes do M23, no sábado, na cidade de Seiki, deixaram 8 soldados da paz das Nações Unidas feridos, um deles em estado grave, revelou hoje as Nações Unidas. A cidade estratégica fica a 20 km a oeste de Goma, capital da província do Kivu do Norte. Os combates que haviam tido uma breve trégua recomeçaram na área no sábado, de acordo com testemunhas, e ao meio-dia de ontem, uma calma ainda tensa e precária se instalou na região, de acordo com as mesmas fontes.
Uma fonte de segurança congolesa disse à AFP que os soldados da ONU foram feridos quando 2 bombas do M23 atingiram o seu acampamento no distrito de Mumbambiro, em Saque. O M23 estaria a bombardear a cidade depois de uma milícia patriótica conhecida como Wazalendo, que apoia o exército, ter atacado os rebeldes, ainda de acordo com a mesma fonte. A Rússia rebatizou o seu grupo paramilitar Wagner com um corpo extraordinário que está agora sob o controle dos serviços secretos militares de Moscovo. E a força está a oferecer um pacote de sobrevivência do regime a regimes autocráticos em África, de acordo com um relatório do Instituto do Royal United Service Institute da Grã-Bretanha. Vamos a esta reportagem no momento em que lembramos que Wagner foi um grupo que esteve presente em vários países e continua presente com este nome. No entanto, agora passou sob a coordenação do próprio governo de Moscou. O grupo começou inclusive em Moçambique. O grupo paramilitar Wagner da Rússia esteve ativo em vários países africanos, incluindo a Líbia, onde os seus combatentes ajudaram o general Khalifa Haftar em troca de acesso ao petróleo e ao gás líbios. Foram frequentemente acusados de cometerem violações de direitos humanos. Em junho do ano passado, o chefe de Wagner, Evgeny Prigozhin, liderou um motim falhado contra Moscou e o grupo foi dissolvido. 2 meses depois, Prigozhin morreu num acidente de avião. O Kremlin ficou assim perante o dilema. O que fazer com as operações da Wagner em África? Alexander Danieliuk, do Royal United Service Institute. Depois do chamado motim, foi tomada a decisão de que seria melhor ter as operações mais internamente do que em regime de outsourcing. De acordo com uma análise do Instituto Real dos Serviços Unidos da Grã-Bretanha, Moscovo rebatizou o Grupo Wagner como Corpo Expedicionário da Agência de Informação Militar Russa, o GRU, com o objetivo de recrutar mais 40 mil soldados para servir na força. O seu objetivo é garantir os interesses russos no estrangeiro, incluindo o acesso a recursos minerais, reduzindo simultaneamente a vulnerabilidade de Moscovo às sanções ocidentais, segundo o relatório. O que estão a fazer é apenas expandir o colonialismo nos países do sul global. Neste momento, estão muito concentrados nos países africanos, mas também têm planos para a América Latina e alguns países asiáticos. Terão também tecnólogos políticos, peritos em meios de comunicação social, oficiais dos serviços secretos especializados em guerra política e operações econômicas. Portanto, praticamente tudo para poderem não só infiltrar-se nos países do sul global, mas também estabelecer regimes pró-russos nesses países. Moscovo está a comercializar ativamente esta oferta junto dos governos africanos. Vendem este conceito como um pacote de sobrevivência do regime. O relatório do Instituto afirma que a Rússia ajudou a fomentar golpes militares em partes de África e está agora a tentar desalojar a influência ocidental. A França e outras nações europeias enviaram tropas para o Mali em 2013 para ajudar a combater uma insurreição islâmica, mas foram retiradas em 2022 após um golpe militar. Uma força de manutenção de paz da ONU também se retirou no ano passado. Várias centenas de combatentes apoiados pela Rússia estão agora no Mali a apoiar a junta. Moscou também apoiou governos militares no Níger e no Burkina Faso. Em declarações quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin negou qualquer plano para expulsar a influência ocidental da região. Para ser sincero, de um modo geral, não temos tarefas nacionais a nível do Estado russo. Estamos apenas a ser amigos deles, nada mais. O relatório do Instituto Britânico contesta esta afirmação e diz que o novo corpo expedicionário da Rússia mostra que Moscou decidiu finalmente desafiar explicitamente o sistema internacional. Todos os domingos há um novo episódio de Fala África, o programa que fala com jovens e influenciadores nos mais diversos setores, da tecnologia ao ativismo, passando pela política e pela ciência. Se quiser ver várias edições do programa Fala África, visite nossa página voaportugues.com, também no YouTube e no Facebook VOA Português.
Aqui na política americana, com pé em África, principalmente no Níger, onde o governo anunciou que vai acabar com a cooperação militar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm centenas de tropas estacionadas numa importante base aérea no norte do Níger, que realiza voos sobre a vasta região do Sahel, a sul do deserto do Saara, onde operam grupos terroristas ligados à Al-Qaeda e também ao Estado Islâmico. A enviada dos Estados Unidos, Molly Fee, regressou à capital Niamey na semana passada para se reunir com altos funcionários do governo, acompanhada do general da Marinha Michael Langley, que é chefe do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos para a África. Portanto, o AFRICOM, o Departamento de Estado, disse no domingo, no X, o antigo Twitter, que as negociações foram francas e que estão em contato com a junta. Não é ainda claro se os Estados Unidos têm alguma margem de manobra para negociar um acordo visando permanecer no país, mas o governo militar do Níger disse que não tem interesse em continuar com a cooperação militar com os Estados Unidos. O Níger já colocou fora as forças francesas e o Níger tem estado em contato permanente com a Rússia, um assunto que nós continuamos sempre a acompanhar. Não é claro também o que motivou a decisão da junta de suspender os laços militares. No sábado, o porta-voz da junta militar, o coronel-major Amadou Abrahamé, disse que os voos dos Estados Unidos sobre o território do Níger nas últimas semanas foram ilegais. Para mais informações, visite nossa página voaportugues.com. No Médio Oriente, mais precisamente em Israel, os militares disseram que estão a conduzir uma operação no hospital Shifa, na cidade de Gaza, uma área onde foram criticados internacionalmente por um ataque israelita realizado em novembro. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, disse em comunicado que as forças israelitas estão a agir porque os altos funcionários do Hamas estão usando o hospital para comandar ataques contra Israel. Testemunhos relataram de ataques aéreos na área do hospital, que é o maior de Gaza, bem como a presença de tanques israelitas. Recordo que ontem o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou a pressão internacional e afirmou que o seu exército vai prosseguir com o ataque aos combatentes do Hamas em Rafah, perto da fronteira entre Gaza e Egito, nos próximos dias, sem avançar, no entanto, mais detalhes. Netanyahu acrescentou que Israel tem um plano para evacuar os civis de Rafah antes de qualquer ofensiva terrestre no local, mas é bom dizer que tanto os Estados Unidos como a Alemanha, como vários países europeus, já mostraram sua total oposição a esse ataque através de Rafah, aí no sul de Gaza. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas, quando avançamos para o final do programa. Regresso aqui à nossa página no Facebook, temos mais comentários. O Delmiro, o Moussa Kedraongo, escreve em França, mas tem um assunto que não tem a ver com as notícias. Aproveitou pelo menos o nosso Facebook para deixar uma mensagem, enquanto o João Malota Kakoma está ligado a partir de Luanda e está a acompanhar a nossa emissão. Quero lhe deixar o convite para a nossa programação na rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde. Iremos falar, por exemplo, sobre o facto de poucos angolanos terem proteção social, o perigo que isso pode acontecer para o futuro quando as pessoas deixarem de trabalhar, já que descontam, mas depois o dinheiro não é enviado para a Previdência Social e ficam sem a reforma, ou outros então nem sequer descontam. Também vamos analisar a saída do deputado, a pedido de saída do deputado Francisco Viana da UNITA. Em Moçambique há uma tendência, segundo um estudo realizado pelas Nações Unidas, de pessoas que preferem ditadura mais com a democracia. Os que defendem a democracia ainda rondam os 50%, mas aumenta o número daqueles que defendem a ditadura. Vamos tentar entender essas tendências na nossa emissão de rádio logo mais. Até lá, uma boa segunda-feira a todos.